Opa, de boa. Eu sou Master e bom, eu acho que não é novidade pra ninguém que PvZ é um dos jogos mais famosos já criados. Um jogo que revolucionou o gênero de jogo de Tower Defense, que, bom, dando uma explicação rápida, Tower Defense é um estilo de jogo que tem como objetivo você proteger a sua base de inimigos que vão ficando mais fortes ao longo das fases. De fato, um jogo que alcançou um recorde até mesmo de mais de 300 mil vendas em apenas 9 dias de seu lançamento. Já dá pra perceber que o jogo realmente alcançou muita popularidade, tanto que o próprio recebeu uma segunda versão, trazendo novos mundos, novas plantas e, claro, novos zumbis. Mas o foco de vídeo de hoje não é bem falar como esse jogo se tornou famoso, e sim sobre o desrespeito da IA com a comunidade e como essa franquia foi totalmente estragada e arruinada. Mas beleza, antes de aprofundar no tema principal do vídeo, eu acho que eu preciso contextualizar um pouco o que essa franquia já foi. Porque, bom, como eu citei pra vocês, o Plants vs Zombies foi um jogo que teve um alto número de vendas no seu lançamento, o que fez com que a principal empresa responsável, a que criou o jogo, a PopCap, fizesse uma continuação junto com a EA, o PvZ2, o que, sinceramente, dividiu bastante a comunidade do jogo, já que algumas pessoas gostaram e outras pessoas não gostaram do jogo. Isso porque o jogo contém microtransações, que, bom, microtransações basicamente são todas as ações que você faz dentro de um jogo, onde você gasta dinheiro para receber algo em troca. E no PvZ2 tinha isso, você poderia gastar dinheiro real para poder comprar plantas que tinham do PvZ1, ou seja, algo bem paia minimamente. Mas claro, com a popularidade da franquia do jogo, a EA decidiu lançar outros jogos, sendo Plants vs Zombies Heroes e Plants vs Zombies 3, que, olha, foram dois jogos que tiveram um fracasso enorme, tanto que você pode ver que praticamente ninguém da comunidade do jogo fala dessas duas franquias, já que meio que elas só destoavam um pouco do resto dos jogos. E, bom, também tivemos Plants vs Zombies Garden Warfare, mas, diferente dos outros, esse foi bastante elogiado. E muitas pessoas jogaram, e até mesmo eu posso até arriscar dizer que ficou mais famoso do que até mesmo o Plants vs Zombies 2. Enfim, nesse ponto acho que já dá pra saber. PvZ é uma franquia e tanto, e bom, a EA ao passar dos anos foi meio que arruinando um pouco dessa franquia pra tentar faturar até o último centavo com esse jogo. Mas beleza, passaram-se anos e bastante tempo e nós não tivemos nenhuma notícia de nenhum jogo novo da franquia. Até que, meus amigos, no dia 17 de outubro de 2025, nós tivemos o lançamento do trailer oficial de Plants vs Zombies Replanted. E bom, a partir desse momento do vídeo, a gente vai realmente aprofundar no tema principal, que é sobre o Plants vs Zombies Replanted. E explicando de forma clara e resumida, o Plants vs Zombies Replanted na verdade é uma versão remake do Plants vs Zombies 1, ou seja, não era basicamente um jogo totalmente novo, era apenas uma versão remake, onde a EA prometia trazer um jogo com gráficos novos em Full HD, novos modos de jogo e algumas mudanças que tinham nos jogos anteriores. Enfim, eles prometiam trazer coisas novas, mas você percebe que isso daí é completamente estranho quando o jogo na pré-venda estava simplesmente por R$90. Sim, o jogo na pré-venda estava por R$90, uma versão remake do Plants vs Zombies 1. Que detalhe, você pode baixar de graça na Play Store. Mas enfim, com o lançamento do trailer, a comunidade ficou até que bastante mista, já que algumas pessoas ficaram até que bastante nostálgicas pelo fato de ser um remake, mas outras, assim como eu, não curtiram tanto a ideia, porque a gente sabe o que a EA faz. Ela tenta lucrar até o último segundo com qualquer franquia de qualquer jogo. E tá, no dia 23 de outubro o jogo foi oficialmente lançado. E meus amigos, que desastre sinceramente. Porque, bom, assim que o jogo foi lançado, algumas pessoas compraram. E logo algumas foram reclamar no Twitter, falando que o jogo simplesmente não mudava quase nada. Os gráficos, entre aspas, em Full HD eram praticamente nada, tipo, nem iam mudar na sua gameplay. E aqui a gente vem um outro ponto, os novos modos de jogo. Como eu falei, a EA no seu trailer falava que ia lançar novos modos de jogo, e na verdade isso é bem fake, porque o que acontece?
Como eu falei, o PvZ1 ele ficou tão popular que ele teve um lançamento até mesmo para consoles. E as versões de consoles tinham alguns jogos, alguns game modes específicos dessas versões, como por exemplo o PS e o Xbox. Eles tinham algumas versões de co-op e versão de versus, que seriam acrescentados no PvZ Remake. Ou seja, resumindo a parada toda, a EA basicamente acrescentou gráficos novos que nem mudariam tanto na sua gameplay e acrescentou modos de jogos que basicamente eram das versões de consoles. Ou seja, eles fizeram praticamente merda nenhuma e cobraram R$90 para você jogar esse jogo. E bom, sinceramente eu poderia finalizar o vídeo aqui falando apenas disso, mas calma que o buraco é muito mais embaixo. Isso porque após o lançamento do jogo, muitas pessoas começaram a discutir no Twitter, falando que o jogo estava utilizando de IA. Sim, meus amigos, IA. Já que algumas pessoas estavam falando que a IA estava sendo usada para upscale nos gráficos e animações. Ou seja, toda aquela promessa de gráficos e animações novos não passava de farsa, já que estava sendo tudo feito por IA. E a conta oficial do PvZ até respondeu no Twitter, falando que eles não estavam utilizando de IA. Mas muitas pessoas encontraram assets que, bom, claramente eram coisas que não eram feitas por pessoas, por humanos, eram sim, tipo, detalhes que eram feitos por IA. E acho que aqui já dá pra entender o meu ponto nesse vídeo, entender por que eu realmente, eu fiz esse vídeo e reclamando por que a EA acabou com a franquia. Tipo, eles literalmente pegaram o melhor jogo da franquia, o jogo que iniciou tudo, PvZ1, e simplesmente pegaram e fizeram uma versão remake, tipo, 3 vezes mais cara do que o jogo original, por R$90, pra você jogar por um jogo feito por IA, sabe? Com a promessa de que iam ter gráficos totalmente novos, coisas novas, e enfim, sendo que não, eles só pegaram, alteraram os gráficos com a IA e acrescentaram modos de jogos da versão de console. Então, sim, realmente é triste ver que uma franquia tão bom quanto o PvZ foi simplesmente arruinada. Eu acredito que o PvZ ele possa vir a lançar outras versões futuramente, porque a gente conhece a EA. Ela vai querer lucrar até mesmo o último segundo e que alguém estiver jogando esse jogo. E bom, eu finalizo o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não gostou, beleza? Se gostou, deixe seu like, se inscreve aí no canal. Pretendo trazer mais vídeos para esse canal, enfim. É isso, falou e fui.